Existe um negócio que só funciona se você ficar doente. 1,4 trilhão por ano. E as empresas que vendem a prevenção são as mesmas que vendem o tratamento. Coincidência? Não. Modelo de negócio. Você adoece com o produto A, trata com o produto B. Ambos da mesma empresa. O produto B não cura, gerencia. Porque um doente curado é um cliente perdido. Eles não perdem clientes. Têm assinantes. Para a vida inteira. Anos 60, doenças crônicas em crianças eram raras. Hoje são epidêmicas. Diabetes, autismo, TDAH, asma. O calendário vacinal triplicou em 3 décadas. E o estudo que responderia a essa pergunta nunca foi feito. Se pergunta quem pagaria para que não existisse. Você confia na FDA? 65% do orçamento da FDA vem das empresas que ela regula. Não é teoria, é lei. Desde 1992, o Vioxx causou até 140 mil casos de doença cardíaca. A Merck sabia. A multa paga, custo de fazer negócio. Em 1986, o Congresso americano decidiu imunidade legal total aos fabricantes de vacinas. Você não pode processar a Pfizer. Você não pode processar a Merck. Você não pode processar ninguém. Pfizer, GSK, Johnson & Johnson, condenados criminalmente. E são eles que injetam no braço do seu filho, sem responsabilidade legal. Chamam isso de saúde pública. Eu chamo de ciclo do paciente perpétuo. Ritalina, bombinha, insulina, EpiPen. Nenhum cura. Todos são para a vida inteira. Cura é transação única. Doença crônica é assinatura. E as assinaturas valem 500 bilhões por ano. Os pais que amam os filhos, que confiam nos médicos, estão entregando os filhos de boa fé para o sistema que os transforma em clientes. É a armadilha perfeita. Bem-vindos ao Papo de Bunker. Porque a verdade não precisa de palco. Precisa de bunker. $60 bilhões por ano em vacinas. 500 bilhões de dólares por ano em medicamentos para tratar de doenças crônicas. Se eu te disser que são as mesmas empresas que vendem os dois... E se nós vos dissermos que o segundo número depende do primeiro? Não é? Estamos a falar de um modelo de negócio onde o produto cria o cliente e o cliente paga para o resto da vida. Quando você adoece com um produto A, você trata com um produto B. Ambos são fabricados talvez pela mesma empresa. E ninguém vê o padrão. Porque o padrão está disfarçado de quê? De ciência. É o que eles dizem, não é, Cláudio? É. Mas antes da gente avançar, vamos estabelecer uma coisa. Vacinas salvaram milhões de vidas. Varíola, poliomielite, sarampo, erradicação de doenças que dizimavam populações inteiras. Isso é fato histórico. Isso é inegável. Concordamos com isso, não é? E é exatamente por isso que ninguém se atreve a questionar o que veio depois. É que está o problema, não é? O que veio depois? O sequestro de uma tecnologia legítima por uma indústria que descobriu que a prevenção é menos lucrativa do que a dependência. Foi isso que eles descobriram, não é? Essa é uma acusação brutal, que tem ponto. É uma descrição de um balanço financeiro. 60 bilhões por ano num lado, 500 bilhões no outro. É só fazerem as contas, não é? Se as vacinas funcionassem perfeitamente e não tivessem os tais efeitos secundários, de onde vinham os 500 bilhões, não é? De outras doenças, do envelhecimento, da genética, de estilos de vida. Algumas até podem ser, não é? Mas, digam-me uma coisa. Diabetes tipo 1 em crianças, autismo, TDAH, asma, epilepsia, alergias alimentares severas. Nos anos 1960, estas condições eram raras em crianças. Hoje são epidémicas. O que é que mudou? O que é que você acha? Mudou tudo. A alimentação, o ambiente,
os químicos na água, o sedentarismo, a capacidade de diagnóstico melhorou, o que significa que detectamos mais. Ou significa também que há mais para detectar. E a única coisa que é administrada sistematicamente a praticamente todas as crianças nos países desenvolvidos, sem exceção, não é? Desde o nascimento, seguindo um tal calendário que triplicou em 3 décadas, são vacinas. Vacinas. Correlação não é casualidade, é o primeiro princípio de estatística. E é também o primeiro escudo de quem não quer que se investigue a casualidade. Essa também é uma conclusão que podemos tirar. Não é? Aí a gente entra na ilusão de um senso comum. Então vamos falar da ciência a sério. Os estudos existem, os ensaios clínicos são feitos, as agências reguladoras avaliam, FDA aprova, EMA na Europa aprova, a revisão por pares, a farmacovigilância, o VAERS nos Estados Unidos, um sistema de notificação de efeitos adversos de qualquer pessoa pode consultar. O sistema de vigilância existe. O sistema de vigilância existe. Agora digam-me, quem é que o financia? Quem é que vocês acham? Os governos, as agências de saúde pública. E de onde vêm as receitas dessas agências? A FDA, por exemplo? Sabe qual é a percentagem do orçamento da FDA para a aprovação de medicamentos que vêm diretamente das taxas pagas pelas empresas farmacêuticas que submetem os pedidos de aprovação? Sabem de onde é que vem? Sim, mas é uma prática regulatória comum. As empresas pagam taxas de submissão. Mais de 65% do orçamento da divisão de medicamentos da FDA americana vem diretamente da indústria que ela própria regula. Chama-se de PDUFA, não é? Implementada em 1992, e a partir desse momento, quem é que paga o salário do regulador passou a ser quem? O regulado. Não é? E você espera que o regulador morda a mão de quem o alimenta? Claro que não. Mas há uma separação funcional. A integridade institucional, há cientistas dedicados dentro dessas agências. Só teatro, pá. Vem ele com o teatro. Só teatro. Não me venha com teatro. As pessoas sérias nessa instituição. Há pessoas sérias, isso é claro, não é? E quando essas pessoas sérias falam, o que é que lhes acontece? Quando esses tais cientistas sérios do FDA saíram, nas últimas 2 décadas, a dizer publicamente que foram pressionados para aprovar medicamentos, que não tinham dados suficientes, quantos é que foram demitidos? Quantos é que foram silenciados? Quem é que sabe os nomes deles? Não é? Porquê é que os nomes não foram divulgados? Não é? Mas há casos pontuais, isso não invalida o sistema inteiro. Sim, há casos pontuais. Há casos pontuais. O Vioxx, por exemplo. O Vioxx foi um caso pontual? Achas? Aquele tal anti-inflamatório aprovado pelo FDA causou entre 88 mil a 140 mil, mais ou menos, casos de doença cardíaca nos Estados Unidos antes de ser retirado do mercado. A Merck, né, outra farmacêutica, sabia dos riscos. Os documentos internos mostraram que sabia. A FDA foi lenta a reagir. E no final a multa paga pela Merck foi uma fração das receitas geradas pelo medicamento. E o Vioxx foi retirado. O sistema funcionou. Tarde, mas funcionou. Funcionou para quem? Né? Para as dezenas de milhares que tiveram ataques cardíacos ou outros sintomas. A multa foi o custo de fazer o negócio. Não foi justiça. Não é? Foi contabilidade. Mas estamos falando de vacinas, não de anti-inflamatórios. O perfil do risco é diferente. É diferente porquê? Não é? Porque lhe disseram que é diferente? Sabem qual é a grande diferença legal entre vacina e qualquer outro produto farmacêutico no mundo? Sabem qual é? Qual? Em 1986, por exemplo, o Congresso americano aprovou o National Shieldwood Vaccine Injury Act. É um nome complicado. Esta lei concedeu imunidade legal total aos fabricantes de vacinas.
não podes processar um fabricante de vacinas nos Estados Unidos. Se o seu filho tivesse uma reação adversa, grave à tal vacina, não se podia levar essas grandes farmacêuticas a tribunal, não é? Porquê? Porque o Vaccine Court, financiado por uma taxa adicionada ao preço de cada vacina, ou seja, pago pelo cidadão, lá nos Estados Unidos, a queixa avaliada por um processo que pode demorar muitos anos, não é? E essa lei foi criada porque havia tantos processos judiciais contra fabricantes que eles ameaçaram parar de produzir vacinas. Era uma questão de saúde pública. Exatamente. Havia tantos processos, não é, por danos que as empresas disseram ou nos começam a proteger da responsabilidade legal ou paramos de fabricar completamente as coisas. E o governo, em vez de perguntar, ou os governos, em vez de perguntarem porque é que tantas pessoas estavam a ser lesadas pelos produtos farmacêuticos, protegeu esses fabricantes. Não protegeu o cidadão, não é? Protegeu sempre o fabricante. E a partir desse momento, qual é que foi o incentivo económico para investir em segurança? Em todo o mundo, não é? A reputação, a ética, a regulação. A reputação de uma empresa que não pode ser processada, não é? Faz-me lembrar outra coisa, não é? A ética de uma indústria que paga as maiores multas criminais da história por fraude, por manipulação de dados e suborno de médicos. Houve farmacêuticas a pagarem bilhões, não é? Muitos bilhões. E são criminosos, entre aspas, ou sem aspas, reincidentes. Condenados, multados. E será que nós confiamos neles para injetar substâncias nos nossos filhos, nos nossos parentes, sem a possibilidade de fazer um recurso legal? Mas você tem que confiar na ciência por trás das vacinas. Não confia cegamente, mas as empresas ficam à parte. E quem é que financia a ciência, neste caso? As universidades, os governos, os institutos de investigação. E quem é que financia as universidades? Os governos, os institutos de investigação na área farmacêutica. É só seguir o dinheiro. Sempre. Follow the money. Nunca vamos perder o fio à meada, porque aí é que vamos descobrir quem é que está sendo beneficiado, não é? E aí chegamos num padrão oculto. Vamos seguir o dinheiro. Se a tese é real, há um padrão de negócio. Qual é o padrão? Vai aparecer números. Sim, os números são esses tais 60 bilhões de dólares por ano em vacinas. É o mercado globalizado das vacinas. Parece muito, não parece? É, não é? É uma indústria enorme, né? E agora é só compararmos o total 500 bilhões de dólares por ano em medicamentos para doenças crónicas. O caso da diabetes, o caso do TDAH, asma, epilepsia, alergias, doenças autoimunes. A proporção é de 1 para 8. Por cada dólar que ganham a vacinar, ganham 8 a tratar essas tais condições crónicas. Mas estamos assumindo que essa condição crônica é causada pela vacina? Isso é um salto lógico enorme. É um salto lógico que nunca foi testado. Sabem porquê? Porque nunca foi feito um estudo comparativo de grande escala entre populações vacinadas e não vacinadas. O tipo de estudo que qualquer cientista sério pediria como primeiro passo. Porque seria até antiético negar a vacina a um grupo de crianças só para fazer um estudo. Então, nos digam, existem crianças não vacinadas no mundo? Existe. Existem comunidades que optaram por não vacinar, seja por questões religiosas, filosóficas ou geográficas? Também existem. Existe. Existe. Os Amish, por exemplo, É. né, as comunidades em países em desenvolvimento sem acesso, mais complicado. Tá? E será que alguém comparou as taxas de doenças crónicas nessas tais comunidades com as populações totalmente vacinadas? Achas que compararam? Tem estudos pequenos, mas nenhum de grande escala, financiado pelas instituições principais. E porquê é que ninguém financia esse estudo? Porquê? Porque é o estudo mais óbvio do mundo, não é?
Se as vacinas são tão seguras como eles dizem, o estudo provaria. Eliminaria uma dúvida recorrente de uma vez por todas. As empresas lucrariam com o resultado. Os governos teriam munição contra os céticos. Toda a gente ganharia. Então, por que é que ninguém faz esse estudo? Porque o resultado poderia ser inconveniente. O resultado poderia destruir um mercado de 500 bilhões de dólares anual. O estudo não existe porque a resposta pode ser insuportável e danosa para eles. E quando a ciência tem medo da própria resposta, já não é ciência. É uma gestão de risco corporativo e global. Então você está chamando um sistema de saúde um esquema de negócio. Estou a chamar aquilo que ele é. O ciclo de paciente perpétuo, mais um tema, né? Adoeces a criança com o produto A nos primeiros meses. Depois diagnosticas a condição crónica aos 2, 3, 5 anos de idade da criança. Depois receitas o produto B. O produto B não cura, vai gerindo, controla, mantém, né? E aí vai receitando mais e mais medicamentos. Até ir engrossando a conta. Nenhum desses medicamentos cura. Todos são tratamentos para a vida inteira. É isso que eles querem jogar no colo. Porque muitas dessas condições não têm cura. Isso não é conspiração. É a limitação atual da medicina. Ou será que é um modelo de negócio mais rentável já concebido no mundo? Não é? Se você cura o doente, perde o cliente. Se você gera doença, tem uma subscrição vitalícia. E essas subscrições valem 500 bilhões por ano. Está dizendo que as farmacêuticas não querem curas. Estamos a dizer o quê? Que o incentivo financeiro para curar é dramaticamente inferior ao incentivo para tratar cronicamente. Uma cura é uma transação única. Um tratamento crónico é um fluxo de receita, não é? Que é previsível, repetível, escalável. Qualquer analista financeiro do Wall Street diria que o segundo modelo é infinitamente superior ao primeiro em termos de valorização da empresa, não é? Sim. Aí eu diria que há milhares de cientistas e médicos que dedicam a vida a encontrar curas e que não estão em nenhuma conspiração, porém estão sendo lesados por essa empresa. E eu concordaria contigo, não é? Os cientistas querem curar. O problema não são os cientistas. O problema é quem financia a investigação. E quem financia decide o que se investiga ou não. O dinheiro não vai para as curas. Vai para tratamentos. Olha para os orçamentos das grandes farmacêuticas. Não é? Contem quantos programas visam curas definitivas versus aqueles programas que desenvolvem medicamentos para a administração crónica. A resposta está nos próprios balanços dessas farmacêuticas, não é? Caímos na armadilha perfeita. Vamos ao cenário. O cenário faz o que Robert Kennedy Jr. e outros propõem, revisão total do calendário vacinal. Estudos comparativos vacinados versus não vacinados, remoção da imunidade legal dos fabricantes, auditoria total à FDA. E aí? E o que é que acontece depois disso? Se os resultados confirmarem que há ligação entre vacinas e o aumento de doenças crônicas, tem um colapso de confiança no sistema de saúde pública inteiro. A hesitação vacinal explode. Doenças que estavam controladas, como sarampo, tosse, convulsão, poliomielite, podem regressar e tem uma crise sanitária imediata provocada pela tentativa de corrigir uma crise sanitária de longo prazo. E aí chegamos também num cenário B, não é? Não é? Reformas graduais, mais transparência, publicação obrigatória de todos os dados brutos dos ensaios clínicos, revisão independente, fortalecimento da farmacovigilância, manter as vacinas, mas com mais supervisão. E quem é que implementaria essa supervisão, não é?
as mesmas agências que já existem, com mais independência financeira. As mesmas agências, não é? Financiadas a 65% pela indústria, não é? Vão pedir a quem come na mão das farmacêuticas que morda a própria farmacêutica. Sabem como é que acaba? Comunicados de imprensa, relatórios altamente cosméticos, painéis de peritos com conflitos de interesse que declaram em letra pequena e a máquina continua a girar. É a versão sanitária da regulação bancária. Regulam o suficiente para parecer algo sério, mas nunca o suficiente para incomodar. E aí chegamos no cenário C. Que aí o cenário C é a inação. Por quê? Tudo continua como está, ninguém vai se mexer, o calendário vacinal continua a expandir, as doenças crônicas em crianças continuam a aumentar, os 500 bilhões continuam a fluir e ninguém faz a pergunta: por que fazer a pergunta custa mais do que engolir a resposta oficial? E os vossos filhos continuam a ser o mercado. Não é? É o mercado dessas farmacêuticas, não é? Não é? Escolhe o teu veneno. É a armadilha perfeita, como a gente sempre fala. Se você investiga, ou se eles investigam, destrói a confiança e pode causar uma crise sanitária. E ela é imediata. Se reformar, a reforma é quem precisa de ser reformado. Se não fazem nada, o tal ciclo do paciente perpétuo continua a fabricar doentes que financiam sempre o sistema que os adoeceu. Isso é recorrente. Não é? Entramos no vence e perde ao mesmo tempo. E o mais obsceno de tudo é que os pais que amam os seus filhos, que querem o melhor para eles, não é? Que confiam nos médicos, que seguem o calendário porque acreditam na ciência. Esses pais estão a entregar os filhos de boa fé ao sistema, não é? Que os transforma nesses tais clientes perpétuos. É ou não é? E que se questionam são tratados como irresponsáveis. Se questionar, anti-ciência, anti-VARs, perigosos para a saúde pública. O rótulo é arma, não é? Porque a partir do momento que você tem um rótulo socialmente tóxico, não precisa de responder à pergunta. Basta colar o rótulo e essa pergunta, não é? Essa pergunta desaparece. Não refutaram a pergunta e cancelam quem a fizer, não é? É sempre assim, não é? Então, o sistema ele se defende dessa forma, não é? Mas há algo que precisamos de confrontar diretamente. Se este plano de negócio é real, se o ciclo do paciente perpétuo é deliberado, estamos a falar de uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Estamos a dizer que uma indústria ela põe doente crianças conscientemente para lucrar com o tratamento. Isso é um nível de maldade que a maioria das pessoas não consegue nem processar. Vai lá. E é exatamente por isso que funciona. A escala do crime é a proteção. Ninguém consegue acreditar que seja possível. E a incapacidade de acreditar é o tal escudo perfeito. É um nível de maldade que a maioria não consegue processar. Então não processam. Rejeitam, eles rotulam e seguem em frente. É assim que o sistema se blinda. Não é? Mas é preciso de ser honesto em algumas situações. Também é possível que não haja intenção deliberada, que seja um sistema que evoluiu organicamente numa direção perversa, sem que ninguém no centro tenha planejado isso. Um incentivo de mercado que se auto-reforça. Não é preciso haver vilões numa sala planejando. Basta haver um sistema onde lucrar com a doença é mais rentável do que a prevenção. E essa é a versão mais aterrorizante de todas, porque se não há vilão, não há alguém para parar. É o sistema em si que está doente. É o capitalismo farmacêutico, sem regulação, uma regulação real, sem responsabilidade legal, sem contrapoder eficaz. A máquina não precisa de malícia, precisa apenas de incentivos. E os incentivos dizem: deixem as pessoas doentes e vendam-lhes um suprimento para o resto da vida. Não é? Não porque alguém é mau, mas porque o mercado
recompensa quem o faz. E tem recompensado, não é? E se pensar, tem uma solução técnica? Existe? Existe separação total entre quem financia a regulação e quem é regulado, fim da imunidade legal para fabricantes de vacinas, obrigatoriedade de estudos comparativos pré e pós comercialização com populações de controle reais e publicação total de todos os dados brutos de todos os ensaios clínicos. A criminalização da supressão de dados adversos, a reformulação do modelo de incentivos para que curar valha mais do que tratar. É assim que devia funcionar. E quem pode implementar isso? Esse é que é o problema. Para implementar, precisaríamos de políticos que não recebessem dinheiro da indústria farmacêutica. Eles fazem isso todos os anos. Precisaríamos de agências que não dependessem financeiramente de quem regula. Precisaríamos de universidades que não aceitem financiamento condicionado de farmacêuticas. Precisaríamos de média da mídia normal, que não dependesse das receitas publicitárias de grandes farmacêuticas. E nenhuma dessas condições existe neste momento. Nenhuma, não é? A indústria farmacêutica é o maior lobby mundial, não é? Gastamos mais em lobby que o setor da defesa militar, que o setor energético, combinados, não é? Financia-se campanhas de ambos os partidos, colocamos executivos em posições estratégicas e regulatórias e depois reabsorvemos quando saem e chama-se a tal porta giratória. E gira tão rápido que já nem disfarce. É tudo às claras. Então a solução técnica é perfeita e a solução política é impossível. Como sempre, não é? Como sempre nós falamos, não é? As respostas, elas existem. A vontade de as implementar é que elas estão compradas. E quando a vontade política é uma mercadoria, a democracia é quase um embrulho de um presente, não é? O que há dentro é uma plutocracia farmacêutica. E nós, os cidadãos, ficamos no meio, entre a doença e o tratamento, entre o produto A e o produto B, entre o calendário vacinal e a receita médica, clientes para a vida inteira, desde o primeiro dia. E é isso que eles chamam de a tal saúde pública, não é? Eles enchem o pulmão. É a saúde pública, não é? Bom, se você chegou até aqui, já não vai olhar mais para a próxima receita médica da mesma forma. Não porque te dissemos o que pensar, mas porque te mostramos o que perguntar e ninguém respondeu. E como dizemos sempre, o like não é apenas e só dizer que gostou, é um ato de desobediência a essa farmacêutica, não é? É dizer, eu vi os números, eu não engoli porque algo está estranho, não é? E a inscrição não é quero mais vídeos, é dizer, eu escolho perguntar antes de estender o braço. O comentário é uma presença, é dizer também, eu existo fora desse tal rebanho que aceita as coisas sem questionar, não é? Partilhar é o ato mais perigoso para o sistema, porque cada pessoa que vê isso é um cliente a menos no ciclo do paciente perpétuo. E agora, antes de você aí deixar de nos assistir, nós falamos hoje do modelo de negócio, da arquitetura do lucro, mas não falámos dos arquitetos, não é? Não falamos do Event 201, O evento 201. uma simulação de pandemia realizada em outubro de 2019, 2 meses antes do primeiro caso oficial de Covid, organizado pelo Johns Hopkins Center for Real Security, pelo Economic Forum e pela Fundação Bill e Melinda Gates. Também estavam dentro, né? Uma simulação que previu, com detalhe cirúrgico, exatamente o que aconteceu nos meses seguintes. Os tais lockdowns, né? A censura da desinformação, vacinas de emergência, campanhas de comunicação coordenadas, tudo lá. Tudo simulado, tudo filmado, tudo publicado. Que beleza, não é? Coincidência ou ensaio geral? Isso é o que vamos descobrir nos próximos episódios. E quando abrirmos a caixa de Pandora do ciclo do paciente perpétuo, vai aparecer o primeiro capítulo de um livro que ninguém te deixou ler inteiro.
né? Aí falamos nele. Papo de bunker. Porque a verdade não precisa de palco. Precisa de bunker, né? Até o próximo episódio. Se as farmacêuticas não desligarem o Wi-Fi antes, E se nos censurarem, né? não tirar nada do ar. Até o próximo episódio. Senta o dedo no like.